Buenas, meu querido, buenas, minha querida. Hoje a nossa aula resumo é sobre a suspensão condicional do processo. Tema que é bastante cobrado em prova, tanto de concursos quanto prova da OAB, tá bem, pessoal? Então espero que tu goste aí do resumo, deixe teu like, inscreva no canal para estar sempre nos apoiando aí, nos incentivando a trazer mais resumos, tá bem? Então, pessoal, a gente começa pelo começo, né? Vamos começar pelo conceito, pessoal, pelo conceito deste instituto. Pessoal, ele é um instituto para a doutrina despenalizador, tá bem? Ele é um instituto despenalizador por meio do qual se permite a suspensão do processo, tá bem? O que é suspenso aqui, pessoal? É o processo, é o segmento do processo, não da pena, tá bem? Esse processo ele vai ser suspenso por um período de 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos, que é o chamado período de prova, tá bem? Mas, desde aqui, seriam preenchidas certas condições que veremos mais para frente, tá bem, pessoal? Olha só, temos aqui um entendimento, pessoal, um entendimento do STJ. Ele diz que a suspensão contínua do processo ela não é um direito subjetivo do acusado. Não é um direito subjetivo do acusado. Tá bem? Por quê? Porque o Ministério Público ele não é obrigado a oferecer a suspensão constitucional do processo. Tá bem? Ele poderá oferecer essa suspensão. Tá bem? Não é um dever do Ministério Público, mesmo que tu tenha as condições legais ali, não é um dever dele te oferecer essa suspensão constitucional do processo. Tá bem? É um poder, ele poderá, não é obrigado. Seguimos aqui, vamos ver a próxima parte, pessoal. Olha só, aqui temos o conceito dela para a lei do GECRIM, tá bem? A gente traz aqui algumas condições. Para essa lei, pessoal, olha só, os crimes com pena mínima combinada for igual, pessoal, igual ou inferior a 1 ano, tá bem? Para te começar a ser protegido, ou seja, ter essa condição, este instituto dispensador da suspensão constitucional do processo, o crime que tu praticou ou a contravenção penal tem que ter pena mínima igual, pessoal, igual a 1 ano ou inferior a 1 ano, tá bem? Abrangidas ou não por essa lei. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele poderá, vamos botar em vermelho aqui, para te não esquecer, isso aqui é bastante cobrado em prova, tá bem? Não é um dever dele, é um poder. Ele poderá propor a suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos. Então, ele ficará suspenso por 2 a 4 anos, desde que, pessoal, o acusado não esteja sendo processado. Ele não pode estar sendo processado por outro crime, tá bem? Ou não tenha sido condenado por outro crime. Começamos com essas duas condições, tá bem? Pena de 1 ano até 1 ano, igual ou inferior a 1 ano, ele não pode estar sendo processado e não pode ter sido condenado por outro crime. Presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, tá bem? Tem que estar presentes os requisitos também que autorizem a suspensão condicional da pena. Veremos mais para frente, um passo de cada vez. Vamos seguir, pessoal, tá bem? Então, aqui, esquematizando, crime ou contravenção com pena mínima ou igual a 1 ano, tá bem? Repetitivo, porque a repetição te leva à perfeição. Olha só, atenção, pessoal. O STF e o STJ, eles entendem que nos crimes em que a pena de multa, olha só, pessoal, atenção, pena de multa vier cominada de maneira alternativa, tá? Será cabível a suspensão constitucional do processo, ainda que a pena privativa da liberdade ser superior a 1 ano. Como assim? Pessoal, tá? A pena mínima para o crime X é de até 1 ano e meio, ou pena de multa, tá bem? Pode ser ou uma coisa ou outra. Nestes casos em que for alternado a pena mínima com pena de multa, pessoal, mesmo que a pena privativa de liberdade for superior a 1 ano, por ser alternada com pena de multa, vai caber a suspensão constitucional do processo, tá bem? Atenção, pessoal, para isso daqui é uma exceção à regra. Também aqui o acusado, ele não pode ser processado por outro crime e o acusado não tenha sido condenado por outro crime. Mais uma atenção aqui, pessoal, tá? Estamos aprofundando aqui o máximo que der. A condenação anterior, tá? A pena de multa não impede a concessão do benefício, tá bem? Isso aqui pode cair num certo ou errado da CESP, tá bem? Verdade, ó, a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício, tá bem? Da mesma forma, pessoal, a condenação por contravenção não impede a concessão do benefício, tá bem? É crime, tá bem? É crime.
mas contravenção não impede a concessão do benefício. Vamos seguir aqui, pessoal. Tá. Já no parágrafo 1º, tá bem, do nosso artigo, ele diz que aceita, pessoal, aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, tem que ser na presença do juiz, tá bem? Este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, tá bem? Sob as seguintes condições. Preste atenção nessas condições. Elas caem muito, muito em prova. Quais são as condições, tá bem? Que o processo ficará suspenso pelo período de 2 a 4 anos, tá bem? Reparação do dano. Ele deve reparar o dano que causou à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo, tá bem? Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, tá bem? Ele pode sim ausentar-se da comarca, mas ele tem que pedir autorização para o juiz, tá bem? Outra condição que pode ser imposta é comparecimento pessoal e obrigatório, tá, a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Ele tem que comparecer mensalmente ao juízo, tá bem? Para lá chegar no cartório, no fórum e informar o que está fazendo, o que está trabalhando, se ele está residindo no mesmo local dentro da cidade, tá bem? Preste atenção aqui nessas condições, elas são muito importantes. Pessoal, a suspensão constitucional do processo ela pode ser revogada, tá? Durante o período de prova, ela pode ser revogada conforme o parágrafo 3º. Preste atenção aqui. A suspensão será revogada. Olha só, pessoal, ela será revogada. Vemos que aqui é uma revogação obrigatória, né? Se no curso do prazo, tá? No curso do prazo aqui de 2 a 4 anos, tá? O beneficiário, ou seja, ali, o acusado, o denunciado, o réu, ele vier a ser processado por outro crime, ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano, pessoal, tá bem? Se ele não reparou o dano porque ele não tinha condições, tá? Ele justificou, tudo bem. Mas se ele não reparou o dano e não o justificou, será revogada essa suspensão, tá bem, pessoal? E outro motivo também é se ele vier a ser processado por outro crime. Repare que é por outro crime, não fala nada em contravenção penal, tá bem? É bem importante esse parágrafo aqui. Vamos falar agora, pessoal, da revogação facultativa, tá bem? A suspensão, pessoal, ela pode, olha só, pessoal, aqui não é dever, olha só, ela poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer das condições impostas. Pessoal, a gente viu aqui que na contravenção, se ele vier a ser processado no curso daquele prazo por contravenção penal, é facultativo a revogação dessa suspensão, tá bem? Ou descumprir qualquer de outras condições impostas. Se o juiz deu alguma condição para ele, como a de frequentar determinados lugares, se ele descumprir aquilo ali, pessoal, tá bem? É revogação facultativa, tá bem? Não é revogação obrigatória, tá bem? Expirado o prazo sem revogação, pessoal, tá? Sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade, tá bem? Ou seja, o processo vai ser extinto. Ele não vai precisar cumprir a pena, tá bem? O processo vai ser extinto. Não ocorrerá também a prescrição, tá bem? Não ocorrerá a prescrição durante a suspensão condicional do processo. Durante aquele período de prova, pessoal, de 2 a 4 anos, tá? Não vai correr prazo de prescrição durante aquele período de 2 a 4 anos. Vejamos, pessoal, que não é obrigatório que o juiz bote 4 anos. Ele pode botar 2 anos, ele pode botar 3 anos, ele pode botar 4 anos, tá bem? Olha só, pessoal, os demais requisitos aqui, tá? A gente tem a condição da pena, tá bem? O que autoriza também a estar em vigor a suspensão condicional do processo? A gente viu ali que um dos requisitos também, para ser autorizado a suspensão condicional do processo, seria também o acusado preencher os requisitos que autorizassem a suspensão condicional da pena. Vamos voltar lá, já que pode ter esquecido, pessoal. Olha só. Vamos ler de novo o artigo 89, que ele trata da suspensão condicional do processo com calma. Olha só, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei,
O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, tá? Desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, tá bem? Então não é só esses requisitos aqui que a gente viu. Tem que também estar presentes os requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, pessoal. Agora nós vamos ver quais são esses requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, para que, consequentemente, ele tenha autorizado a suspensão condicional do processo. Então, pessoal, são esses os requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Olha o que diz o artigo 77 do Código Penal, pessoal. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que preenchidos esses requisitos, pessoal. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Ele não pode ser reincidente em crime doloso, tá bem? A culpabilidade, os antecedentes, a condição social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias que autorizam a concessão do benefício. Então, pessoal, o juiz vai ter que ver ali, tá? Se essa medida vai ser adequada para ele no caso em concreto, tá bem? E também, pessoal, que não seja indicada ou cabível a suspensão prevista no artigo 44 do Código Penal. Ah, eu não sei de cabeça o que é essa medida, então vamos lá no Código Penal para te ver. Quais são essas medidas, pessoal? Essas medidas são as penas restritivas de direitos, tá? Desde que não caiba aquelas penas restritivas de direito, tá? Que são a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, limitação do final de semana, prestação de serviço à comunidade, internação temporária e limitação do final de semana, tá bem, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu irei te responder com o maior carinho, certo? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.